Boa noite, Wake, tudo bem? Muito bom estar aqui junto de vocês. A gente vai continuar ministrando sobre o tema Levanta e Resplandece, tá? E um subtema de hoje que vai ser falado é sobre sermos ativados, né? Vamos começar orando, tá? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma noite em Tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já agiu nesse lugar, Pai. Continua falando, continua fazendo. Fala forte aos nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, que as palavras que saem desse púlpito, Pai, que não sejam minhas, Senhor, mas que sejam Tuas, Espírito Santo. É tudo sobre Você, meu Pai. Te amamos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, subtema de hoje, ativados. E eu fui procurar inicialmente no dicionário, né, o que significa a palavra ativados, né? Ativados no dicionário está o que foi tratado para ser mais ativo, mais intenso, mais eficaz. E nessa primeira definição, né, o que foi tratado para ser mais ativo, o que é ser ativo, né? É aquele que exerce uma ação, é aquele que não está passivo em meio a situações, em meio ao mundo, em meio à vida. E Deus tem nos chamado para esse novo tempo, né, nas nossas vidas, um tempo em que é imprescindível que nós estejamos ligados e ativados para o propósito dele para a gente hoje, né? Lá em Efésios 5 fala que os dias são maus, em Isaías 60 fala que a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos, e a nossa responsabilidade hoje trazer essa luz em meio a essas trevas, né? Porque imagina uma pessoa que nunca pôde enxergar, você vai lá e você dá um óculos para essa pessoa. Cara, você muda a vida dessa pessoa completamente. E a gente tem isso. A gente tem esse óculos, a gente tem essa visão, a gente tem essa lente que pode fazer com que essa pessoa possa ver de novo. E nós fomos chamados e preparados para esse tempo. Nós estamos sendo preparados para esse tempo. É para um tempo como esse, tá? Vão abrir em Gênesis 18, tá? Para a gente começar a falar aqui. Gênesis 18, 20. A gente vai começar lá a ler. Então, o contexto que a gente vai começar a ler agora é: Abraão, ele foi visitado pelo Senhor e 2 anjos. E eles estavam ali no meio de uma conversa, né? E ali no 20 ele fala: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aí no 26 ele fala: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para os 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura ali houver 40? A gente já está vendo para onde está caminhando a conversa, né? Respondeu o Senhor: não o farei por amor dos 40. E lá no final, a gente vê, no 32, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E a gente vai continuar aqui no 19:12, tá? Nesse contexto, aqueles 2 homens tinham ido em direção
a Sodoma, e lá eles encontraram Ló, e foram começar a conversar com Ló, né? E olha o que está aqui, iniciando no 19 e 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou com seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Acharam, porém, que estava gracejando com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Ali no 20 ele vira e fala: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. E terminando no 23, ele fala: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. A gente vai parar por aí. E nessa história, assim, tem muitos ensinamentos que a gente pode receber dela, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar da misericórdia de Deus e de como Ele poupa aqueles que estão ao redor da doma de graça dos filhos, mesmo que temporariamente. O que é uma doma, né? O que é uma doma de graça que está sobre um filho? Imagina que você está aqui, imagina que tem uma cuba, e você vira essa cuba assim ao redor, e você está aqui no meio. É um perímetro que está aqui, à sua volta, e as pessoas que estão em volta de você nesse perímetro, digamos assim, que elas estão sobre essa doma de graça, né? O que a gente consegue ver aqui, né? Olha o que ele fala. Quando a gente vai aqui ver no 18, ele vira e fala: e se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. E um pouquinho mais à frente, ele vira e fala assim: apressa-te e refugia nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Um pouco mais à frente, no 23, ele fala: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou Zoar. Então se fez o Senhor chover. Então a gente vê que, enquanto Ló se encontrava naquele lugar, aquele lugar estava sendo poupado. Enquanto Ló estava ali, a doma de graça que está ao nosso redor, aquele perímetro que está ao nosso redor, estava conservando aquela cidade. Então, se você vira e me pergunta assim, né, cara, qual influência eu tenho sobre esse mundo? Cara, você tem muita influência sobre esse mundo. Só de você estar pisando naquele lugar, aquele lugar está sendo abençoado e poupado. Tá? Então, se você vir hoje e falar: eu achei que eu não fazia a menor diferença para onde eu estou pisando, para onde eu estou indo, no meu trabalho, onde eu estudo, cara, você faz toda a diferença. Ah, mas eu ainda nem falei de Jesus. Cara, só de você estar lá, você já faz a diferença, porque aquele lugar está sendo poupado, vidas estão sendo poupadas por você estar lá. Então, creia, você faz a diferença nessa geração. E tem um versículo no meio dessa história que chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo, que é lá no 19:12, tá? Olha a pergunta que ele faz para Ló, né? Logo aqui nesse início. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus?
Eu vou repetir mais uma vez qual a pergunta foi feita. Ele fala assim: tem aqui alguém mais dos teus? E o Espírito Santo ele mostrou para mim que essa pergunta ela faz referência também aos últimos dias, né? E que essa pergunta ela pode ser feita para a gente. Em que o Espírito Santo, naquele dia final, onde Jesus ele vai chegar, ele vai nos levar de volta para com ele, ele vem e ele pode perguntar para cada um de nós, sabe? Tem aqui alguém mais dos seus que vão poder ascender junto contigo? Quantos você conseguiu vir e trazer para ascender junto com você? Para quem você pôde apresentar a minha palavra? Sabe? Cara, quantos nós podemos dizer naquele dia que estão ascendendo e sendo levados, porque foram levados a conhecer Jesus através da nossa vida, através das nossas atitudes, ou até mesmo, eu não apresentei, mas eu ajudei o meu irmão a permanecer firme no caminho, sabe? Isso tem muito a ver com o nosso propósito de hoje, e a gente tem que estar ativado a isso, tá? O que nós temos feito nesse tempo, enquanto ainda estamos nessa terra, né, a gente deve influenciar o máximo de vidas ao nosso redor, para que quando a gente deixa um lugar, para quando a gente deixa essa terra, um número máximo de pessoas ali se tornem justos, e eles possam ascender naquele dia final. Então, quando Deus ele virar e perguntar assim para você: cara, tem mais alguém aqui dos teus? Você vai virar e vai falar assim: cara, Senhor, tem sim, meu Deus, vários dos meus aqui, tem, Senhor. E eu quero levar agora a gente para Isaías 60, né, que é o nosso versículo base, do levanta e resplandece. Isaías 61 fala: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A gente para por aqui e dois pontos aqui, quando ele vira e fala: cara, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. O que é algo resplendente, né? Eu fui pesquisar. Resplendente é aquilo que emite luz. A luz não é nossa, a luz é dele, mas sobre ti aparece resplendente a luz dele, tá? E a sua glória se vê sobre ti. Nós fomos chamados no tempo de hoje para servir de luz em meio à escuridão e iluminar os povos, tá? Com a luz de Jesus, não com a nossa luz. E através de nós o mundo poderá conhecer essa luz que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único caminho. E é muito engraçado que fui acampar com a Babi outro dia, e quando deu assim mais ou menos umas 6:30 da tarde, as trevas tomaram, a gente não via nada, meu amigo. A gente não conseguia ver nada. A gente andava para lá, para cá assim, e graças a Deus a gente tinha uma lanterna. E a gente começou a andar na lanterna. Achei até engraçado que a lanterna a gente conseguia ajustar o foco, ou seja, eu conseguia deixar a luz um pouquinho menor, ou alcançando um perímetro ali maior, né, do que eu estava vendo. Cara, se não fosse aquela lanterna, eu não ia estar conseguindo enxergar direito. Se não fosse aquela luz em meio à escuridão, eu ia cair, eu ia bater de cara na árvore, ia tropeçar na pedra. Um colega que estava com a gente, ele escorregou, porque, coitado, não se machucou, graças a Deus, mas digamos assim que, mais ou menos da altura aqui do púlpito, tinha um pequeno declive ali na grama, que levava para uma calçada ali de terra, um pouco, ou terra asfaltada, acho que asfaltada, e ele estava ali sem a lanterna, ele tentou ir pegar um troço na barraca e voltar. Quando ele estava voltando, ele escorregou, coitado, deu no chão assim, levantou logo depois, tipo, ninguém viu, estava muito escuro, ninguém tinha visto mesmo, eu só soube que ele caiu porque ele contou depois, a gente só ouviu o barulho, e o Samora, a gente ouviu o barulho, e assim, quantas pessoas têm andado na escuridão, sabe? Quantas pessoas andam esbarrando pelas coisas por aí, tropeçando em pedras, caindo, se machucando? Cara, você tem a luz. Cara, aparece sobre ti resplendente a luz do Senhor. Assim, vamos lá em Mateus 5,13. Vamos para Mateus para a gente continuar essa conversa que a gente está tendo muito boa, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Mateus 5,13, ele fala assim, olha: vós sois o sal da terra. Quando chega no 14,
ele vira e fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cara, mais uma vez eu repito: vós sois luz do mundo, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Tá? A gente está aqui para isso. E se possível fazer assim na sua vida, né? Ajusta o foco dessa lanterna, faz com que essa luz possa cobrir o máximo de perímetro, o máximo de pessoas, para que mais pessoas possam conseguir enxergar a partir da sua vida. Mais uma vez, é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós temos sido preparados. Eu vou falar de um exemplo que eu vivi outro dia no trabalho. Algo que mexeu um pouco comigo, até partilhei com a Babi, que eu estava indo atender uma garota e no meio disso que estava acontecendo, ela tinha 23 anos, tá? Ela estava batalhando contra o primeiro câncer dela, 23 anos, 7 anos mais nova do que eu. E quando ela estava participando dessa batalha, ela meio que tinha ganhado essa primeira batalha. Ela conseguiu, fez a químio, fez a rádio, poxa, é isso, acabou, operou, tirou o que tinha que tirar, beleza, e foi lá para a emergência com uma outra queixa. Aí ela foi fazer um exame. Quando ela fez esse exame, fazer uma tomografia de tórax, quando fez, viu-se no pulmão uma massa assim, maior do que meu punho. Aí eu olhei aquilo, eu respirei fundo. Aí eu vou ver lá as imagens, o outro lado do pulmão também está todo tomado já, cheio de implante. Aí, quando quem é médico, né, olha aquilo, vira e fala assim, cara, você fica desanimado, você começa a ficar até meio triste, sabe, porque você vira e fala, cara, porque você conhece aquela história, você sabe que, mesmo que, beleza, algumas pessoas vão fazer o tratamento, vão ficar boas, mas eu vi a agressividade daquilo, e eu virei e falei assim, Jesus, e agora? E aí, bem naquele momento, naquele exato momento, cara, quem aqui já passou por isso sabe como é. É como se fosse uma voz audível, sussurrando assim no seu ouvido, mas que a voz vem no seu coração. E ele virou e ele falou exatamente assim para mim. Mas se ela me conhecesse, poderia ser tudo diferente. Eu vou falar mais uma vez o que ele falou naquele momento. Mas se ela me conhecesse, poderia ser tudo diferente. Eu, Deus, posso mudar isso, dar uma nova vida, uma nova natureza, onde a doença não tem legalidade, não pode criar raízes e prosperar, onde apenas uma palavra minha pode acabar com toda essa doença. Mais uma vez repetindo essa primeira frase. Mas se ela me conhecesse, poderia ser tudo diferente. E naquele momento eu não podia falar com ela. Naquele momento eu estava no meio do trabalho, eu estava vestido de médico, a gente não pode chegar e proferir a palavra nesses momentos, e o Senhor também não me pediu para ultrapassar nenhum limite. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele colocou no meu coração para que eu orasse por ela depois. Eu orei por ela, eu pedi para que alguém fosse falar para ela de Jesus, para que ela ouvisse não de qualquer Jesus, mas de Jesus em sua completude, em sua plenitude, daquele que é capaz para curar qualquer doença, aquele que quando mandou uma palavra, aquela pessoa foi salva lá longe, aquele que virou e falou, levanta-te, e o homem foi, levantou e já estava morto há muito tempo. Cara, e eu fiquei em paz, porque Jesus me falou que alguém ia falar com ela sobre ele. Então, cara, assim, eu acho incrível porque nós temos o poder, privilégio e a responsabilidade de apresentar Jesus para as pessoas. Não qualquer Jesus, sabe? A gente tem que entregar Jesus por completo para as pessoas. O ide e pregar o evangelho
não é para o evangelista, não é para o pastor, não é para o profeta. O ide pregar o evangelho é para mim, é para você. Tá? É no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso curso, na academia, onde quer que nós estejamos. O ide pregai tem que ser muito mais do que palavras, tem que ser as nossas ações no dia a dia. E é engraçado porque lá em Isaías 60, né, a gente leu em Isaías 60, 1 e 2, né, não precisa abrir agora não, mas logo depois, em Isaías 61, olha o que ele fala, pouquíssimo tempo depois. Ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Um pouco antes ele vira e fala: cara, está sobre você a minha luz, a minha glória se vê sobre ti. E logo depois ele vira e fala: cara, proclama a libertação, prega o ano aceitável do Senhor, sabe? Você foi chamado para isso. E às vezes a gente fica assim, o que vão pensar de mim, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente fica com vergonha. Acontece de ter vergonha. Acontece quando Jesus vira e fala: cara, vai lá e ora por aquela pessoa. Você dá 2 passos para trás, vira e fala: tá louco? Dá um medo, dá um suor frio, né? Dá um frio na barriga. Até vontade de ir no banheiro, sair correndo. Mas, cara, assim, a Isabela falou um troço que fala algumas vezes e que me marca muito, né? De que ela decidiu falar o sim para o Senhor em todos os momentos. E aquilo me marcou. Que a gente possa decidir em falar o sim para o Senhor em todos os momentos, em todas as missões que Ele dá para a gente. Isso é importante, a gente se fazer disponível para Ele. E aqui, eu não me envergonho do Evangelho mais hoje em dia, sabe? Quando eu era jovem, eu até ficava meio assim, para falar uma coisa ou outra, mas hoje, cara, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder da salvação para todo aquele que crê. Como é que eu vou me envergonhar do poder da salvação para todo aquele que crê? Pensa numa coisa. Quem é que gosta de futebol? Eu não ligo muito não, mas bastante gente levantou. Quem aqui tem um artista favorito? Alguém? É fácil postar um troço assim no Instagram de ao Flamengo. É fácil botar lá a foto de um jogador que você gosta muito. É fácil? É fácil ir lá e postar. Como eu já postei uma vez, estava lá no show de uma banda que eu gostava muito, do Coldplay, estava lá filmando o show. Tô no show, tá, legal. Disso a gente não se envergonha, né? O cara nem sabe que a gente existe. O cara não sabe se eu tenho um prato de comida na minha mesa. O cara não sabe se eu estou vivo ou se eu estou morto. O cara não sabe se eu passo dificuldade ou não. E para aquele que tem toda a importância e toda a relevância, eu fico calado e não falo nada. Sobre aquele que muda a vida das pessoas, sobre aquele que foi na cruz no meu lugar, ele não foi levado, não. Ele não foi levado, a vida era dele. Ninguém tinha o poder de tomá-la. Ele a recebeu, ele a entregou por livre e espontânea vontade. Então, assim, aquele que te amou tanto, aquele que deu tudo pela sua e pela minha vida, cara, é esse nome que eu tenho que proferir. É esse nome que eu tenho que exaltar, é esse nome que eu tenho que levar para as pessoas. Jogador nenhum cura ninguém. Nenhuma banda leva ninguém à vida, cura alguém da depressão, não cura. Nenhuma música tira ninguém da vala. Jesus tira. Só Jesus salva. Amém? Então a gente tem que trazer essa importância para a gente, cara. Que só Ele pode, só nele a gente pode colocar a nossa esperança. Então a gente tem que estar ativado para esse novo tempo em que viver Jesus e falar sobre Ele com nossas bocas e atitudes seja uma prática diária, como o próprio respirar, porque disso depende a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? E às vezes a vergonha, ela não vem como uma vergonha de eu falar de Jesus apenas, mas vem uma vergonha de mim, uma vergonha daquilo que eu já fiz, né? Mas esse pessoal todo aí já me viu fazendo besteira, né?
Pô, mas o que eles vão pensar de mim agora eu chegando e falando de Jesus para eles? Pô, esse cara aí do meu trabalho me viu xingando o chefe, sei lá, 2 semanas. Cara, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu venho te falar isso. Porque, assim, quando vem o genuíno arrependimento, onde junto com ele vem uma mudança de mentalidade, vem o genuíno perdão sobre as nossas vidas. Então, assim, se Jesus perdoa, está perdoado. O que o seu colega vai pensar sobre ti, não se preocupa com isso. Não, mas olha, você não sabe o que eu fiz. Cara, assim, você sabe que... Quantos Paulo matou? Muitos mais foram que Paulo ganhou. Amém? Então, eu creio que ele não se envergonhou não, cara. Toda vergonha passou por aquela cruz, lá em Colossenses 2,15. Não precisa abrir. Eu leio rapidamente aqui para vocês. Onde está escrito: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso sim é vergonha. Eles foram expostos à vergonha lá. A gente não tem que ter vergonha de falar de Jesus. A gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente fez, porque toda vergonha já foi pregada na cruz. Então, assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Andemos agora livres, um caminho reto. Porque eis que nem o Hugo falou semana passada, um versículo que estava no meu coração e queima. Cara, vem uma voz por trás e diz: este é o caminho, andai por ele. Cara, assim, este é o caminho, andai por ele. Vamos lá em Efésios 5. Efésios 5:1 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Lá no 8 ele fala: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Lá no 14, olha o que ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Cara, você está no lugar, você não, mais uma vez falando, você não está nesse lugar à toa. Cara, procura saber qual é a vontade do Senhor para você nesse lugar que você está. Desculpa, você não está no seu trabalho só para ser um engenheiro. Você não está no seu trabalho só para ser um advogado. Eu não estou no meu trabalho só para ser um médico. A vida não consiste só disso, é muito mais do que isso. Você está lá para poder levar outras pessoas a conhecer a Jesus. Amém? Então, assim, vamos levantar isso todos os dias na nossa vida. Vamos trazer isso à nossa memória. Vamos lembrar daquele nosso verdadeiro propósito. Tá? Isso é muito importante, gente. A gente não pode perder isso. E quando eu estava fazendo essa palavra, o Espírito Santo me trouxe uma ilustração, algo muito simples, mas que eu acho que pode trazer a gente a entender um pouco melhor sobre o estar ativado, né? A ilustração é com o celular. Você pega um aparelho de um celular, o celular ele pode estar ligado, tá? Está lá funcionando, você carregou bonitinho. Bota ele no modo avião, desliga o Bluetooth, desliga o Wi-Fi. O que seu celular faz? Ah, Léo, ele tira a foto. Parabéns, eis que você tem uma câmera fotográfica, você não tem um celular. São coisas completamente diferentes. O celular, se eu ligo o modo avião, eu tiro o Wi-Fi, eu tiro o Bluetooth, ele perde a sua eficácia, ele perde o seu propósito, ele perde aquilo para o qual ele foi feito. Cara, você foi feito para proclamar libertação aos cativos. Lá em Mateus 5, ele vira e ele fala: cara, vocês sois sal da terra. Para que serve o sal se ele não salga? Cara, você é um sal que salga. Amém?
Você é uma luz que ilumina e que é colocada lá em cima para poder iluminar o máximo de pessoas, amém? A gente tem que colocar essa luz o mais lá em cima possível. E assim como acontece com esse celular, que ele perde o seu propósito e a sua efetividade, se ele está no modo avião, sem Wi-Fi, sem Bluetooth, assim também acontece com a gente, se a gente não tem o Espírito dentro da gente. Nós somos pessoas que vivemos, entre aspas, mas sem propósito, sem efetividade na nossa vida. Né? Se o Espírito não está tomando a condução em todas as nossas atitudes, estamos mortos e não sabemos. É muito importante que, se você está aqui hoje e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seja você aqui, seja você na internet ouvindo agora, hoje a gente vai ter um momento de você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e de realmente poder experimentar o que é viver. E eu quero levar um pouquinho dessa realidade para a gente em Ezequiel 37. Vamos lá para a gente ler um pouquinho sobre os ossos secos. Ezequiel 37, ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Isso já mostra assim que, rapaz, aquilo já estava morto há muito tempo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olheis, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, e um exército sobremodo numeroso. Cara, querido, ouve isso. Olha o que ele fala aqui. E se ajuntaram ossos, tendões, carnes, mas não havia sobre eles o Espírito. E ali no 10 ele fala: e o Espírito entrou neles, e aí eles viveram. Eles viveram após o Espírito. E é isso que eu tenho a dizer para você hoje também. Carne, osso, tendão, isso não é vida. Aquilo que você veste, aquilo que você come, essas coisas não são importantes. O Espírito é importante. Então, a verdadeira vida sobre você, o verdadeiro caminhar, o verdadeiro trabalhar, o verdadeiro fazer, tudo isso deve fluir do Espírito em nós. A gente pode ter estudado muito para fazer aquilo que a gente está fazendo, mas se no dia a dia eu não pergunto: Espírito Santo, como você quer que eu cumpra essa tarefa? Do que adianta? Obras mortas. Nós temos que ter o Espírito em tudo que nós fazemos, para que naquilo flua a obra de Deus. Porque para Ele são todas as coisas, por Ele foram criadas todas as coisas. Cara, nele vivemos, nele existimos. Amém? Não tem como ter vida fora dele. E a verdadeira vida veio a partir do Espírito. Essa é uma das coisas que eu quero que fique bem claro no nosso coração. Ele fala: porém em vós o Espírito
e aí vivereis. E agora a gente, falando sobre o último ponto, né? E qual o resultado de quando estamos ativados, cheios do Espírito Santo e entregues ao seu propósito? Isso não é apenas uma realidade da igreja antiga, né? Mas eu quero trazer essa vida ativada no Espírito, lendo alguns capítulos de Atos, tá? Para poder mostrar como naquele tempo esses homens viviam ativados pelo Espírito, se moviam pelo Espírito Santo, e como eles faziam para estar ativados no Espírito. Vamos lá para Atos 3. Enquanto todos abrem, a gente vai responder essa pergunta aqui, né? Pelo menos inicialmente, qual é o resultado de quando a gente é ativado, cheio do Espírito e entregue ao seu propósito. Isso muda não apenas a realidade da minha vida, mas isso muda a realidade daqueles que estão à minha volta. Amém? Então, Atos 3, a gente vai começando a ler do 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diretamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, né? Às vezes ele estava ligado naquelas coisas mais superficiais de Ezequiel. Ele estava ligando para o osso, ele estava ligando para a carne, para os tendões. Só que para esse homem, ele recebeu algo muito maior, né? Então, esperando receber alguma coisa, no 6 está escrito: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então, nesse momento, a gente vira e pergunta assim, né? O que é mais fácil dizer, né? Você está salvo ou são curados os seus pecados? Cara, esse homem aqui, ele era coxo há mais de 20 anos. E ele não podia andar, e todo dia era levado até aquele lugar para pedir esmolas. E com o encontro de um homem que estava cheio do Espírito Santo, toda a realidade dele foi mudada. E o que a gente consegue ver, e viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Logo depois a gente vai para o 16. O que está acontecendo nesse momento? Pedro está dentro do templo, discursando para quem estava no templo, né? Quando eles entraram junto com esse homem coxo no templo. E ele fala assim: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E no 19 ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Logo depois desse discurso que foi feito, né, ele vai e os membros do Sinédrio que estavam lá ficaram ofendidos com aquilo que Pedro estava falando. E eles foram presos, né, e levados para interrogatório. E naquele momento que eles foram presos e levados para interrogatório, a gente vai lá para Atos 4 para continuar essa história. Em Atos 4, do 7 ao 14, olha o que acontece. E nesse momento eles estavam sendo interrogados pelos membros do Sinédrio. Ele fala: e pondo-os perante eles, os arguiam: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, lá no 10, tomais conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo este curado perante vós.
Este Jesus, ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E daí eles foram soltos. E aqui eu quero parar nessa primeira parte, para a gente conseguir ver que, pela intrepidez de Pedro, que não era o resultado dele, intrepidez aqui, na versão original da Bíblia, que ele bota, ele é o oposto de covardia, timidez ou medo. Intrepidez não é uma qualidade humana, mas é um resultado de estar sendo cheio do Espírito Santo. E o estar sendo cheio do Espírito Santo, isso é uma responsabilidade nossa. E eu quero levar vocês para a gente poder ler isso rapidamente. Marca aí Atos, que a gente vai voltar em Atos 4, mas vamos dar uma pausa ali rapidinho em Levítico. Em Levítico 6, 12, o que está escrito? Vamos lá. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, a gente vê que aquela intrepidez foi o resultado de estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade do sacerdote. É uma responsabilidade nossa nos dias de hoje levar a lenha todos os dias para que esse fogo ele continue a queimar continuamente. Todos os dias. Eu não sei do que você tem se alimentado, mas esse versículo que o Hugo leu, eu acho que é um dos versículos meus preferidos na Bíblia, Isaías 55, que ele vira e fala: vende a mim você que tem sede. Ele vai e pergunta assim: cara, do quem você tem se alimentado, sabe? Porque você gasta o seu tempo com aquilo, o seu suor, me perdoa, com aquilo que não satisfaz. Porque você gasta o seu dinheiro com aquilo que não vai te alimentar. Cara, vinde a mim, porque eu tenho o alimento verdadeiro para vocês. Então, todo dia, ao invés de gastar seu tempo com tantas outras coisas supérfluas e que não tem valor, cara, gasta o seu tempo com aquilo que tem o verdadeiro valor, com aquilo que nisto depende toda a sua vida. Gasta o seu tempo orando em línguas, orando no Espírito, né? Vai lá no cantinho da tua casa, no seu quarto, vai orar no Espírito para a sua edificação, para que você possa estar sendo cheio dele continuamente. Coloque essa lenha no altar todos os dias. Querido, não deixa com que esse fogo se apague, porque desse fogo depende que você esteja quente. Não perca isso de consideração. E voltando lá em Atos, quando Pedro e João voltaram para a igreja, eles se reuniram com os irmãos para contar um pouco do que eles tinham vivido e para orar pela igreja. Então, em Atos 4, 23, está assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Deus, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Indo lá para o 29. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do teu santo nome, Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E lá no 33 fala: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E esse poder que fala ali, esse poder é dunamis, é o poder explosivo do céu na sua vida. Eu nunca esqueço quando a pastora Janine falou isso, que dunamis é o poder explosivo do céu em nossas vidas.
E nós, como bombas santas, vamos explodir o poder do Senhor no lugar onde nós estamos. E com que esse fogo que saia de nós, tudo aquilo que está à nossa volta, que não presta, que não deveria estar lá, que seja queimado. E que aquelas pessoas que estão à nossa volta sejam refinadas pelo fogo. Sejam aperfeiçoadas por esse fogo. Então, qual é o resultado de estarmos sendo desativados e cheios do Espírito Santo, entregues ao seu propósito? É esse: é uma igreja onde os dons do Espírito Santo fluem de maneira sobrenatural diariamente. É uma igreja cheia do Espírito Santo e ativada, que vive o extraordinário todos os dias e transforma o mundo ao seu redor. E agora eu quero chamar a gente para uma parte ativa do culto, onde eu chamo todos para ficarem de pé. E que nesse momento eu vou fazer a mesma oração que Paulo fez sobre a igreja em Efésios. Eu peço com que todos com os olhos fechados, para que a gente possa orar. Vai para Efésios 1, 17 ao 23, fazer essa oração, todos com os olhos fechados. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Irmão, ativado nesse momento, concorde com essa palavra, ore junto comigo. Você é um ser espiritual ativo e de revelação no seu pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a todo enche em todas as coisas. E continuando, sede fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, eu oro, Pai, por um povo, Jesus, um povo ativado em Ti, jovens, adolescentes, adultos, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para que eles possam fazer a diferença onde eles estão, Senhor, onde eles possam explodir esse dúname, Senhor, com o Teu poder, Pai, que pessoas venham a conhecer o Teu nome, vidas sejam salvas, vícios desfeitos, Pai, que endemoniados sejam libertos só com a palavra deles, Senhor. Não precisa mais de show do inferno para isso. O inferno foge quando a Tua palavra é proclamada, Jesus. Com que os enfermos sejam curados pelo passar da sombra deles, Senhor, assim como a gente viu no passado. Porque deles flui poder, assim como fluía poder de Jesus. Nós cremos, Pai, num novo tempo, Jesus, onde nós nos entregamos completamente a Ti, Senhor. Nos entregamos completamente ao Teu propósito, onde não queremos viver mais nós, mas Você, Cristo, vivendo em nós. Senhor, eu Te agradeço por essa igreja ativada, Pai, que nós não sejamos os mesmos, Senhor, mas que em tudo, Pai, nós possamos refletir a Tua plenitude, ó Deus, não mais o mesmo, não mais os mesmos, mas não olhando para trás, mas tudo novo foi feito, Pai, olhando para as coisas que à nossa frente estão, para o alvo, para Você, Jesus, e tendo em nosso coração, queimando
paixão por vidas, espalhando teu amor, Senhor, paixão por vidas. Aleluia. E agora, numa segunda oração, o Espírito Santo me chama para orar, ainda todos de olhos fechados. Alguém aqui nesse lugar ainda não entregou inteiramente a sua vida para Jesus? Se esse é o seu caso, todos de olhos fechados, ninguém vendo, levante a sua mão, para que hoje a sua vida possa mudar completamente, para que você possa deixar de ser ossos, tendão, músculos e pele, mas para que o Espírito entre em você e você tenha verdadeira vida. Alguém no nosso meio? Amém. Você agora que está na internet, isso também é para você. Você que está assistindo nesse momento esse culto, não importa se é agora ou se é depois, essa palavra, a palavra de Deus, ela é ativa, ela é viva e eficaz. Então ela está funcionando nesse momento em que você está vendo esse vídeo. E a gente vai orar agora pela salvação. E peço para que a igreja toda ore comigo. Senhor, ao ouvir a tua palavra, Pai, foi gerado fé no meu coração. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Apaga o meu passado, Senhor, pois eu não te conhecia. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu me torno um verdadeiro filho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Palmas àquele que é o Rei, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aquele que é capaz de transformar toda a nossa vida, aquele que é Rei. Aleluia.